Hoje, quarta-feira da família, do casamento e dos filhos. Hoje eu estou aqui com essa família abençoada, a qual se dispôs aí, você que está no Instagram também nos acompanhando. Estou aqui com o pastor Wilson e a sua esposa, a senhora Andréia, para abençoar a vida de vocês. Já quero convidar você, não perca esse programa. Falamos hoje, vamos falar sobre casamento, filho e família. Nós vamos estar interagindo aqui para abençoar você que está nos acompanhando aí dia após dia. Você cristão e você simpatizante pelo Evangelho. Deus abençoe todos vocês. Quero mandar um grande abraço aí para todos os meus parceiros desse programa. Passando aí um após o outro, dê preferência para essas lojas, visite, para que esse programa continue sendo uma bênção na sua vida, no nome de Jesus. Pastor Wilson, Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a sua vida missionária. Andréia, é um prazer ter vocês aqui. Pode fazer a presença abençoada aí que está nos acompanhando. Amém. Fique à vontade. Bom dia, pastor Vando. Bom dia, governador Valadares, leste de Minas. Uma alegria, um privilégio estar com vocês nessa manhã para falar sobre essa instituição tão combatida, mas tão amada por Deus, que é a família. Espero que nessa manhã a nossa participação venha ser bênção na sua casa, bênção na sua vida, bênção no seu casamento, em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, André. Fique à vontade. A paz, irmãos, que o Senhor abençoe o seu lar neste dia e que nós estamos muito felizes de estar aqui. Essa família se dispôs a estar aqui, né? Como muitos já passaram aqui, e não vai ser diferente hoje. Vai ser uma bênção. Quero convidar você também que quer acompanhar. Nós estaremos navegando dentro de alguns textos bíblicos aqui. Você que quer acompanhar na sua casa, você que quer aprender, né? Você que está tendo dificuldade no seu casamento, dificuldade até mesmo para conduzir os seus filhos ou filha. E você também que é mãe, que por um motivo ou outro ficou aí solteira, né, devido, né, como se diz, foi fazer uma aventura e acabou tendo aí uma criança, um filho. E dentro hoje nós vamos trazendo aqui também acerca dessa visão para você, para abençoar vocês aí no nome de Jesus. Pastor, homem de Deus, é um Amém. prazer muito grande ter vocês aqui. Amém. Fique à vontade. Tá, joia. Esse programa é do povo, é nosso, para Glória abençoar a a Deus. vida das pessoas. Vamos estar interagindo aqui dentro de um texto muito forte, vamos falar sobre uma família, Gênesis 6:18. A qual Deus ali deu uma ordem para Noé construir uma arca. Vamos dar aqui, vamos usar a nossa imaginação dentro desse texto. Noé, ele tinha uma esposa e tinha filhos. Eu acredito que quando ele recebe a ordem, ele fez uma reunião, porque uma família unida ali para construir uma arca. Não é diferente nos dias atuais. Temos que manter uma família unida, independente do que está acontecendo ou não. O que você fala para esse público que tem uma família, um lar hoje, para eles permanecer diante de alguma situação, pastor Wilson, diante de alguma adversidade? Tem que manter unido, porque eles estavam na construção de uma arca, tinha filhos, né? E também tinha as noras. Noé reúne a família e eles trabalharam junto para construir aquela arca, podemos assim conjecturar. Fale para esse público aí, para esse pai, para essa mãe. Eu quero começar por você. Para esse pai que tem aí uma família, o que ele tem, como ele tem que agir com essa família hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo aí? Traga para esse público abençoado aí, pastor Wilson. Fazendo uma alusão ao texto que o senhor comentou a respeito de Noé, a gente tem que ter um entendimento. A sociedade, ela é formada de família. E a igreja também é formada de família. Não existe igreja só de mulheres, não existe igreja só de homens, não existe igreja só de crianças. A igreja ela é composta de família. Da mesma maneira a sociedade. Machado de Assis, em uma das suas obras, ele vai declarar que a família é a célula máter da sociedade. Então, destruiu a família, acaba a sociedade. Destruiu a família, acaba com a igreja. E a gente vê que Deus ele já tinha um propósito tão grande nessa questão da família, porque quando há falta da figura do pai, já há uma alteração no projeto de Deus, na estrutura familiar. Quando há falta da figura da mãe, a família também fica inadequada. Então, aquela união ali da família de Noé, ela foi importante porque ali estava o pai, estava a mãe, os filhos, as noras, a família toda junta num propósito de quê?
de salvação, porque a construção daquela arca foi justamente poupar aquela família de um juízo de Deus sobre a humanidade. A humanidade estava vivendo tempos terríveis, não diferentes dos nossos dias, e aquela família então unida entra num projeto dado por Deus, e depois daquilo ali a gente vê que o que Deus tinha para aquela família se concretizou. Foi através da família de Noé que a humanidade, né, o nosso planeta foi repopulado. Então, se tiver unidade na família, se tiver a participação, essa é a palavra, de cada componente da família, no casamento, você pode ter certeza que essa família vai ser uma família equilibrada, ela vai ser uma família abençoada. Uma família onde apenas o pai está lutando, uma família onde apenas a mãe está lutando, dificilmente eles vão conseguir prevalecer, porque é um núcleo que tem que andar junto. Interessante, né, pastor, acerca, né, dessa sua linha de raciocínio, muito objetiva e muito forte para a família. E quando, né, nós falamos sobre a família, tem também a esposa de Noé. Não fala dela, mas foi uma peça também, né, missionário, muito forte ali. Podemos dar a ideia, conjecturar, talvez Noé chegou, né, cansado, né, porque a construção daquela arca não foi fácil. E a esposa tinha um papel muito forte ali, o que não é diferente nesses dias atuais, né? Às vezes um momento ali de cansaço, e a esposa ela tem que ser uma base forte. O que você diz para esse público também, Sr. André, acerca, né, da esposa nesse papel da construção da família? Fique à vontade, filha. Então, Deus, quando criou a mulher, Ele fez ela para ser ajudadora, ser uma auxiliadora do esposo. E ela tem um papel fundamental nesse processo de levantar o esposo, de fortalecê-lo e de ajudar ele a prosseguir, tirar os desânimos, ajudar ele a caminhar. Então, assim, a esposa dentro do lar, ela tem esse papel de estar ajudando em todos os momentos o fortalecimento da família, porque é a esposa que fica mais dentro do lar, né? Que cuida dos filhos, da organização e tudo. Então, é esse o papel dela, de dar esse apoio, essa ajuda, né? Ali, se ele não tivesse a esposa de Noé, com certeza ele teria desistido, porque a esposa estimula e não deixa o esposo ele desistir. Interessante, né? Muito bem colocadas essas suas falas também. Nós podemos, dentro do livro de Gênesis, podemos pegar também Josué com uma base muito forte, né? Quando ele determina ali, eu e a minha casa servirão ao Senhor. Então nós vimos aqui também uma concordância de um casal para levar a família. Traga para esse público aí também, né, que é simpatizante, que ainda não decidiu, eles têm que se levantar. Pega aí, pastor, esse gancho aí, fica à vontade. Querido, você, minha querida, que tem uma simpatia pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, mas que ainda não fizeram uma aliança com o Senhor. Eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, desde a criação, ele se relaciona com aliança. E citando aqui Noé, o arco-íris foi o símbolo dessa aliança que Deus fez com Noé. O Salmo 127, que é um salmo muito voltado para a família, vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que eu quero dizer para vocês? Você pode ter uma condição financeira boa, você pode fazer viagens maravilhosas, você pode ter uma geladeira, uma despensa repleta de coisas maravilhosas, mas se o Senhor não for o centro da sua casa, vai ser em vão. A Bíblia é bem clara, o Senhor é que edifica a casa, é Ele que dá o sustento, é Ele que é a rocha inabalável. E eu conheço muitas pessoas que têm condições financeiras bacanas, são pessoas que têm diplomas, pessoas que são conceituadas na sociedade, mas que infelizmente são pessoas depressivas, pessoas que não têm paz, elas não conseguem dormir. Por quê? Porque o principal, o alicerce, que é o nosso Deus, o nosso Jesus, ele não está presente. Então, todo lar que precisa ser restaurado, todo lar que precisa ser edificado, a primeira pedra a ser colocada, a pedra angular, é Cristo Jesus. Não existe um casamento bacana, um casamento abençoado, um casamento equilibrado, que Jesus não faça parte dele. Interessante, né, também essa colocação muito forte. Eu quero também agora trazer que existe, né,
dentro de uma visão familiar, existem muitas mulheres, né, que por um motivo ou outro, né, construiu uma família, mas ficou só. Muitas das vezes viúva, ou muitas das vezes, né, o relacionamento não deu certo, ela ficou só. O que você traga aí para essas mães que por um motivo ou outro tem uma família só? Ela tem que se levantar dentro da sua casa como Josué também? Missionário, fica à vontade. Com certeza, com certeza. Ela precisa, pelos seus filhos e por ela também, né? Porque ela tem uma vida para conseguir, para lutar por ela, tem outras perspectivas, tem solução, tem uma esperança, né? Ela não está abandonada, ela não está sozinha, como o pastor Wilson disse, tem Jesus que é o seu amigo, que está sempre com ela, e ela precisa lutar pela sua casa, pelos valores para o seu filho, né, para ele não ir para esses caminhos errados deste mundo e para o progresso do seu filho. Então é de importância ela prosseguir neste caminho e continuar firme. Pastor Wanda, eu queria até fazer uma complementação. Sim. Porque Deus, Ele não chamou ninguém para estar só. O caso da viuvez, né? A pessoa ela conviveu com a outra durante muitos anos. Ela pode escolher, olha, o meu coração, o amor da minha vida foi o meu cônjuge e hoje eu não tenho mais, e permanecer daquela forma. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 7, Paulo tratando a respeito do casamento, que a pessoa está ligada à outra enquanto a mesma vive. Quando há uma questão da viuvez, o cônjuge que, né, ficou vivo, ele está livre em Deus a reconstruir a sua vida, a reconstruir a sua história, a reconstruir os seus sonhos. E quando Deus vai criar Eva para Adão, não houve um pedido de Adão. A Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só. Quem identificou o não contentamento do homem de estar só foi Deus. Então Deus quer que a gente seja família, que a gente conviva como família. Então se tem alguma irmã ou algum irmão que está viúvo, ou que infelizmente, né, teve um relacionamento no início fora dos padrões de Deus, esse relacionamento ele não conseguiu romper, Deus quer te dar uma nova oportunidade, Deus quer te dar um novo caminho, Deus quer te dar uma nova esperança para você encontrar alguém nele e constituir uma família e ser feliz. A Bíblia vai dizer que é melhor serem dois do que um. Então, existe uma promessa para sua casa, existe uma promessa para sua vida. Não desista. Eu respeito o momento da viuvez, do luto, mas a gente tem que entender que a vida ela vai continuar. E tem muitas pessoas que ficam apegadas ao passado e não conseguem, pastor, ter um presente abençoado e não tem uma perspectiva de futuro. Verdade. Né? Olha aí que bem ampla, né, a pergunta, bem consistente aí dentro dessa visão, né? Você que está passando por algum desses momentos e trazendo também acerca do espelho, né? Quando se trata de uma família, né? Como nós estamos falando sobre família, geralmente às vezes uma ficou sozinha. A mãe ela tem que ser um espelho para a filha em todas as áreas, né? Porque muitas das vezes acontece assim, fica sozinha e acaba se aventurando e a criança começa a crescer ali e vê aquela situação. Então, ou seja, existem muitas situações nesse texto. Então traz aí para essas mães, André, acerca, né, que está vivendo assim, que às vezes não tem sido um espelho para a filha ou para o filho. O que ela tem que buscar? Ser uma referência, buscar Jesus com essa criança? Não, com certeza. O filho, ele reflete o que é a mãe, né? Ele observa e ele vai criando dentro dele aqueles padrões que a mãe oferece para o filho. Então, assim, é de suma importância a mãe ter os valores para serem passados para essa criança e mesmo a questão dos traumas que ela leva, né? Que a criança está no processo de formação. E aí, nessa medida que ela vai sendo formada, é que vai ser forjado o caráter do adulto dela. Então, se ela não dá aquele exemplo, aquela base, aquela sustentação, quando ele está nessa fase, ele vai ser um adulto desestruturado, né? Ele não vai ter muita estrutura quando ele se formar totalmente. Então, é de suma importância o exemplo, os valores a serem ensinados, é de suma importância a vivência, o testemunho mesmo da mãe nisso e o processo de buscar mesmo, né? Esse amor, esse testemunho vem
do amor a Jesus, porque é Jesus que dá os valores pra gente. Né? Todos os valores da sociedade estão aqui, baseados na Bíblia, né? Baseados no que nós aprendemos. Então, esses valores vai ser de importância para essa criança. Profeta, eu também te faço essa mesma pergunta. Você trazer para esse pai que está só com seu filho e ainda não decidiu, e ele vive uma aventura, ele tem que parar para ele ser um espelho para o filho ou para a filha. Porque existem muitos pais que perdeu a esposa e cria família, mas ele ainda não conheceu Cristo, ainda não está firme. E ele acaba, de vez em quando, entrando numa aventura. Ele tem que colocar um limite, ser um espelho para o filho ou para a filha dele dentro de casa. Com certeza, Santo Pastor. A Bíblia vai falar que o pai deve ensinar o filho não o caminho, mas no caminho. Quando eu ensino o caminho, eu falo, meu filho, lá está Cristo, lá está a igreja. Mas quando eu ensino eu estou pegando o meu filho pela mão e nós estamos percorrendo o caminho juntos. Então, por exemplo, o exemplo que o senhor deu aí, um pai que teve um relacionamento que não deu certo, hoje ele está cuidando do filho sozinho e ele fica aí, se relacionando com várias mulheres. O que essa pessoa, esse menino, esse jovem vai ter no coração dele? Um parâmetro de que um homem não pode ter apenas uma mulher. E aí nisso ele vai começar a querer ter várias mulheres, vários adultérios. Consequentemente, pode acontecer doenças, novos filhos gerados debaixo de uma maldição, fora do padrão de Deus. E o ciclo vai continuando. Então, um filho, ele tem que olhar para o pai e falar assim, meu pai é um super-herói, o meu pai é um bom exemplo, o meu pai não fala mentira. Eu gosto de citar às vezes lá na igreja, e quando eu vou ministrar, eu não gosto muito de ir ao shopping de Valadares, passear, eu acho que tem pouco recurso. Mas aí, um dia meu filho falou assim, pai, eu quero tomar um sorvetinho daquele lá do shopping. Eu falei com ele assim, beleza, nós vamos tomar um sorvetinho, e eu dei a minha palavra. E aí quando chegou a hora de ir, ele falou, pai, vamos, eu estava cansado, eu estava com vontade de dar uma descansada, mas eu peguei eles, coloquei no carro e fui lá no shopping para tomar aquele sorvetinho simples, porque eu dei minha palavra. E hoje você chega perto do meu filho e fala assim, seu pai mente? Não, meu pai não mente, aquilo que meu pai promete, ele cumpre. Então são nas pequenas coisas, por exemplo, um pai que bate alguém na porta e o pai fala assim, manda dizer que eu não estou. Parece uma coisa simples, né? Um morador de rua está pedindo comida, o pai fala, manda dizer que eu não estou em casa. Ele está lançando ali o quê? Um exemplo de mentira. Ele está lançando ali um exemplo de uma coisa, e a criança ela vai pegar aquilo ali, ela vai guardar, porque nós somos formadores de opiniões, nós somos formadores de caráter. Então, um pai que perdeu a esposa, ou a esposa que perdeu o marido, ela precisa entender que ela vai exercer sobre a vida desse filho uma influência muito grande, e que tudo que ela fizer vai respingar sobre eles. Então hoje, eu não posso viver pensando apenas em mim e na minha esposa. Tudo que eu faço, eu tenho que pensar que eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho que já é um pré-adolescente e tenho um outro que é uma criança. Então eu não posso viver o meu bel prazer. Eu tenho que entender que eu estou formando 2 pessoas para encarar um mundo, uma sociedade que vai estar bem mais terrível do que nos dias de hoje. Amém. E ficou bem clara essa primeira parte da família. Para resumir aqui, família, tem que determinar, Josué, o homem com a esposa, na mesma concordância, servir a Cristo. E na contramão do mundo, Josué ele declarou, vocês podem servir aos deuses que serviram seus pais, seus antepassados, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica aí dentro desse top aí que nós acabamos de abrangir para você. Enquanto não vai tomar água, eu quero falar aí das minhas lojas. Parceiro desse programa, Deus abençoe todos vocês. E quero pedir a você que está nos seguindo pelo Instagram também, Deus abençoe todos no Instagram. Visite essas lojas, visite essas empresas. Observa que tem vários setores. Tem de sorvete, tem de móveis, tem de roupa. Você pode escolher. Você dando preferência para essas lojas, você está abençoando esse programa. Perguntas e respostas, a verdade que liberta. Então eu quero convidar você, todos, Deus abençoe todos os parceiros desse programa, no nome de Jesus. Homem de Deus e também a sua esposa, vamos agora também falar sobre provação, que hoje vive muito, né? Muito casal
vive algumas provações. Nós vamos pegar aqui uma família que ela viveu uma provação. Sim. Vamos pegar aqui Jó 2, versículo 10, né? Uma base de uma estrutura dentro de uma provação. Embora depois nós vamos tentando outro texto. Jó perdeu os filhos, né? A riqueza toda, perdeu muita coisa, mas ele perseverou. Então nós temos que buscar o quê? Um equilíbrio. Né? Existem muitas famílias que perdem, vou pegar o homem primeiro, perde algumas coisas e a fé dele é abalada, né, pastor? Sim. A estrutura é abalada, principalmente quando há uma perca de um filho ou de uma filha. O que você traz para esse pai que perdeu alguém e ele está com a fé abalada? Traga aí uma edificação para esse pai. Primeiramente, pastor, a gente tem que entender algumas coisas. Por exemplo, eu não posso mensurar o tamanho da dor e da perca que esse pai teve com o filho, porque louvado seja o nosso Deus, eu não passei por isso e espero, né, Jesus volte sem eu passar por isso. Então a gente às vezes tem uma bula, uma receita pronta para quem passou por perca de filhos. E isso é muito complicado, por quê? Porque perder filho não é o natural da Bíblia. O natural da história da humanidade é que os filhos enterrem os pais. Então, a palavra que eu tenho é uma palavra de ânimo, uma palavra que Deus ele pode restituir, restaurar e refazer. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque quem já passou por isso, a nossa forma de ajudar às vezes pode machucar. Eu não sei se o senhor está entendendo, mas assim, eu tenho um amigo que perdeu uma filha por câncer. E ele tinha uma certa revolta com Deus por isso. E eu explicava para ele que ele tinha que ser grato, porque a filha viveu com ele durante 9 anos. Ela poderia não ter nascido, mas Deus deu para ele o privilégio de estar com ela 9 anos. Só que a dor dele é tão grande, tão assim, terrível, que quando eu falava com ele assim, olha, mas Deus te deu mais 3 filhos, parecia que era uma recompensa em relação à perca, mas a gente não tem como mensurar, porque cada pessoa ela é individual, cada pessoa é de uma maneira. A gente gosta de dizer que os filhos são como os dedos da palma da mão, né? Cada um vem de um jeito. Então, a minha palavra é buscar em Deus, esperar em Deus, mas nós temos que respeitar, porque a perca de um filho não é algo natural, é algo assim realmente terrível, e a gente muitas vezes não respeita esse momento, essa dor. É lógico também que eu não sou de acordo com a pessoa parar a sua vida, parar a sua história, né? Ela tem que prosseguir, ela tem que caminhar. Quando a gente vai ver o pai de Abrão, ele sai, né, da terra lá, eles estão em direção a Canaã, mas ele chega numa cidade que tinha o nome de quem? Do filho dele que ele perdeu. E quando ele chega naquela cidade que tem o nome do filho que ele perdeu, eu acredito que as emoções daquele homem foram mexidas. Eu estou na cidade que leva o nome do meu filho que morreu. E o texto diz que ele permaneceu ali. Ele não conseguiu romper, ele não conseguiu sair daquele lugar. Então, a minha oração, a minha direção bíblica é que um casal que perdeu um filho, uma família que perdeu um filho, buscar muito em Deus e não ter medo de ter outro filho. Porque isso pode gerar um medo também, pastor. A pessoa perde um e fala assim, não, eu não vou ter outro, porque pode ser que venha acontecer de novo a tragédia. Então nós temos que confiar em Deus, ter esperança em Deus, acreditar que Deus é aquele que restitui, é aquele que transforma. E conforme Jó, né, Deus restituiu os filhos de Jó. É lógico que não foram filhos iguais aos primeiros, mas um homem que estava ali sem consolo, um homem que estava ali sem amparo, um homem que estava ali sem deixar uma descendência, ele agora é visitado por Deus e Deus devolve para ele, acredito, parte da sua dignidade. Porque o coração de Jó, com certeza, iria lembrar dos seus primeiros filhos o resto da sua história. Bacana, muito forte. E no próximo bloco nós vamos falar sobre uma mulher que foi heroína. E a missionária Andréia vai estar falando sobre ela. Para você, não saia daí, voltamos já. Voltemos com mais uma palavra muito forte para você. Missionária Andréia, vamos falar sobre uma mulher que foi uma heroína. Recebeu uma promessa, recebeu o filho,
a sunamita, né? Não tinha um filho, recebe um filho pelo profeta Eliseu, essa criança morre. O interessante é que ela percorreu toda uma trajetória e quando chegou diante de Geazi, ele faz para ela 3 perguntas. Está tudo bem contigo? Está tudo bem com o teu filho, com o teu marido? Está tudo bem. Como que pode uma mulher falar está tudo bem com o filho morto? Ou seja, uma mulher determinada, mesmo no momento difícil, na verdade, ela manteve a cabeça erguida. E muitas mulheres passam por esse processo. O que você fala para essas mulheres que, porventura, passando dificuldade, ela tem que manter a cabeça erguida? Traga para esse povo aí, filha. Mulheres, os nossos dias não vão ser todos flores, né? Tem os espinhos. E quando esses espinhos vêm, nós temos a quem recorrer. E essa mulher sunamita, ela sabia a quem ela iria recorrer. E quando ela foi nessa trajetória, né, que ela encontrou com Geazi, Geazi não podia resolver o problema dela, porque não foi ele que sugeriu a promessa que ela recebeu. Foi quando Eliseu estava na casa dela que ela recebeu a promessa. Foi ele, o homem de Deus, que revelou a promessa de Deus para a vida daquela mulher. Então não foi Geazi, não ia resolver o problema dela. Ela foi direto na fonte de quem poderia resolver. E assim somos nós temos a fonte, que é nós falarmos com o nosso Deus. O nosso Deus, ele está com os ouvidos abertos para ouvir todas as nossas orações, o nosso clamor, as nossas súplicas. Ele ouve todo o nosso choro, todo o nosso lamento, e é só nós levarmos para ele, que ele vai direcionar. Não adianta nós irmos, que aí não vai resolver o nosso problema, né? Às vezes a gente tenta resolver uma situação de diversas formas e a gente deixa, por último, aquele que pode resolver, sendo que é esse que nós devemos procurar em primeiro lugar. E essa mulher, ela tinha uma confiança tão grande, tão grande, tão grande, que ela foi direto na fonte. Ela sabia que o milagre dela viria. Por isso que ela foi até o profeta para receber a bênção dela. E eu queria falar algo mais, pastor. Sim. O profeta, ele consegue, como é que eu vou dizer, incentivar quem convive com ele a profetizar. Por quê? Quando Geazi pergunta para ela, como que vai? Ela declara com a boca dela, ela profetiza, vai tudo bem. Provérbios vai dizer que a palavra, ela tem poder de vida, ela tem poder de morte. Aquela mulher na angústia da alma dela, aquela mulher vivendo talvez o maior dilema da sua história. É perguntado para ela como que está. Aquela mulher lança uma palavra profética de bênção. Vai tudo bem. Muitas vezes, dentro do lar, a mulher não perdeu um filho, ela não perdeu o marido, ela simplesmente teve um desencontro com alguma coisa, mas por não ter conhecimento e ter intimidade com Deus, ela começa a lançar maldição. Meu casamento não presta, minha família não presta, eu não queria ter esse marido não é o marido ideal para mim. Ela começa a lançar palavras dentro da casa dela e naquele ambiente espiritual, aquelas palavras, elas ficam ali. Então, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Essa mulher, ela já lançou vida sobre o filho dela, antes mesmo de chegar no profeta Eliseu. Ela já lançou a palavra de vida. Vai tudo bem. Interessante, pegando essa linha de raciocínio, Geazi e Eliseu. Trazendo para os dias atuais, observo que essa mulher, ela saiu de casa para conversar com o profeta. Sim. Muitas das vezes acontece, pessoas estão passando por uma tribulação, procura pessoas aleatórias. A pessoa tem que buscar quem tem realmente estrutura, não é verdade? Ela buscou quem? Eliseu. Tem muitas pessoas, né, vou começar por você. Essa mulher, ela tem que buscar alguém que tem uma estrutura para orientar, porque geralmente quando acontece alguma coisa, pessoas, aí ela vai falando, pega conselho de um ou outro. Ela tem que buscar uma mulher que tem uma estrutura para orientar. Traga aí para essas jovens, quem que ela tem que buscar uma estrutura? Numa mulher de Deus? Traga aí. Com certeza, ela tem que buscar aquela que vai trazer palavra de vida. Porque hoje nós vemos que tem muitas pessoas que não têm tanta sabedoria e não vai saber dar aquele ensinamento correto de como ela deve proceder. E algumas pessoas até pioram a situação, né? Alguns conselhos pioram, porque a pessoa vai querendo
uma solução daquele problema e aí a outra pessoa só mais afunda ela no problema que ela está. Não traz uma luz no fim do túnel. E assim, a gente tem que procurar pessoas que têm referência, que têm vida, que têm testemunho, que é uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa amiga, que não é fofoqueira. Porque dependendo da situação, o seu problema vai ser exposto de uma forma que não era para ser exposto. Então, assim, o testemunho da pessoa que vai ser a procura, né, dessa palavra de auxílio tem que ser uma pessoa idônea, uma pessoa de Deus. Então, o seu conselho é, a mulher, vivendo um momento difícil, ela tem que buscar uma mulher que tenha uma estrutura. Sim, para ajudar fortalecimento, baseado na palavra. Porque nós fortalecemos uns aos outros, né? Eu posso destruir ou eu posso levantar uma pessoa. Então, a gente deve procurar essas pessoas, sim, que têm uma boa palavra de aconselhamento segundo a palavra de Deus. Porque tem muitos conselhos que não são direcionados pelo Senhor. Porque aquela mulher, primeiro, quem foi ao encontro foi Geazi. Geralmente, sempre vai vir uma pessoa, mas não é a pessoa certa para você resolver o problema. E da mesma forma também é o homem, né? Às vezes passa um momento difícil. Tem homens, né, pastor, que passa um momento difícil, vai logo pro boteco, né? Desabafar com um amigo, vai... Rodinha de futebol. Rodinha de futebol. Então ele tem que buscar aqui um homem de Deus para trazer uma orientação dentro daquilo que ele está vivendo, que tem uma estrutura bíblica e uma estrutura também de fala, de firmeza. Traga para esse pouco aí. A Bíblia é bem clara. Bem-aventurado o homem que não se aconselha com os ímpios. O ser humano, todo ser humano tem um pouquinho de médico, um pouquinho de psicólogo, ele sempre tem alguma coisa para poder oferecer, mas infelizmente, muitas vezes as pessoas não são capacitadas, sobretudo na palavra. O que vai tratar a respeito de família, eu tenho que estar baseada na palavra. A bússola que nos orienta é a palavra. O achismo, não, eu acho, aconteceu assim comigo. Experiência pessoal, ela não pode ser parâmetro para decisões. Ela pode ajudar a olhar com a outra perspectiva. Mas o que vai definir a minha decisão, o que eu tenho que fazer, é o que está na palavra de Deus. Então, o que acontece muitas vezes é isso. Pessoas sendo aconselhadas de maneira errada, pessoas que estão buscando em pessoas desestruturadas. Por exemplo, você pega uma pessoa que tem uma vida financeira toda desregrada. O nome da pessoa está sujo, ela deve agiota. Se você chegar perto dela e perguntar assim, nossa, eu estou com um problema na minha vida financeira, ela vai ter um monte de dicas para te dar. Mas será que a fonte é boa? Porque a vida dela está toda bagunçada. E muitas vezes acontece isso. A gente chega no local de trabalho, eu gosto muito de citar a faculdade, porque há um convívio de 5, 4 anos com a mesma turma. Durante esse tempo todo, as pessoas, elas criam laços, elas criam relacionamento. Então, por exemplo, uma mulher casada cristã, que está numa classe de faculdade, que tem 4 amigas que não são cristãs, ela vai ali abrir o seu coração, você acha que vai vir conselho bom ali? Você acha que vai vir direcionamento? E eu presenciei uma situação como essa, uma irmã que era líder, né, tudo, há muitos anos atrás, mulher de Deus, ela vai para a faculdade e ela começa então a andar com aquela turma, fazendo trabalho na casa e tudo. Então houve uma situação onde ela foi tentada e o primeiro conselho dessas supostas amigas foi: não, vai. Ela perdeu o casamento, perdeu a sua história, perdeu, né, o seu ministério. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que nós abrimos o nosso coração e a quem nós buscamos ajuda. Então fica aí essa palavra. Eu já quero também chamar para você a responsabilidade. Você está precisando de um conselho? Procure aqui o pastor, o Wilson, também com a esposa. Fala um pouco aí do ministério, onde como encontrar você se caso precisar. Amém. De uma orientação, que existe, né? Vai buscar. Amém. Traga aí para esse povo aí também. Então, eu e minha amada esposa, nós estamos ali pastoreando a 13ª Igreja Presbiteriana Renovada no bairro Cidade Nova. Eu já estou no Ministério Pastoral há 10 anos e eu e ela trabalhamos com casais já há quase 18 anos. Nós somos conselheiros de namorados, de noivos, e a gente sempre anda junto. A gente nunca vai trabalhar com casais sozinho. Eu nunca vou atender uma mulher sozinho. E a gente está ali como família, é uma igreja muito bíblica, uma igreja da família. Nossa igreja é muito bem organizada, do bebê
até o Ministério Manancial, que é o Ministério da Melhor Idade, onde a gente está resgatando, né, valores daqueles que nos serviram há muitos anos. Então, os nossos irmãos que já são mais experientes, nós estamos resgatando os valores deles nesse Ministério Manancial. É uma igreja que não abre mão do louvor, da adoração, da palavra, e nós estamos aí à disposição da sociedade, da comunidade valadarense, para ser bênção na vida de vocês. Fica também aí, pessoal, pode fazer esse convite aí para as mulheres procurar você. Fica à vontade, filha. Nós temos trabalhos com as mulheres, temos uma sala de EBD especial para as mulheres. E eu quero convidar você, vai lá participar com a gente, faz uma visita, vamos estar interagindo juntas. Nós, juntas, unidas, podemos fortalecer, auxiliar, nós podemos estar trabalhando juntos nessa caminhada para nosso fortalecimento mesmo. Fica aí esse convite dessa família estruturada na palavra, com o Senhor Jesus. Anos de casado, quantos anos? 20. 20 anos de casado. Uma história, né? Uma trajetória aí de bênção, de lágrimas, de choro, mas perseverando, né, pastor? Louvado seja Deus, deixando as coisas que para trás ficaram e prosseguindo para aquelas que estão diante de nós. Tem 2 filhos aí? 2 filhos, Joel, 13 anos, e o Levi, de 7. Estão integrados na igreja, amam Jesus. Joel já se batizou e eu amo muito meus filhos. São crianças normais, né? Às vezes há uma cobrança muito grande, porque é filho de pastor. Meus filhos são normais, o menorzinho de vez em quando faz umas artezinhas, normal, mas são meninos tementes a Deus, oram todo dia, leem a Bíblia, temem ao Senhor, e eu espero em nome de Jesus entregar eles no altar para se casarem com mulheres tementes a Deus. A gente já ora pela esposa do Joel, a gente já ora pela esposa do Levi, e creio que Deus vai me dar o privilégio e a honra de ter netos, noras, tementes e servindo a Deus. Eu acredito, uma coisa que não falta na casa de vocês é uma varinha de ortiga, se precisar, né? Com certeza. E um carocinho de feijão, se pode whey, né? Não, o carocinho até que a gente não utilizou ainda não, mas tem um chinelozinho que voa, né? Aquele chinelo que vai atrás, assim, igual um drone, a gente não deixa de usar não. Porque é assim, a Bíblia ensina, né, pastor? Então tem que ser, né? Sim, sim. Não é batendo, não é espancando, porque tem muitas famílias que têm filhos, né? Às vezes bate, marca, não, né? Uma varinha, né? Um chinelinho, como você falou, que voa, mas não é aquele chinelo para marcar, não. É aquele chinelinho de leve, mas a palavra não é agora, espera daqui a pouco, ela tem que surgir. Sim. Eu sempre digo nesse programa, a palavra não é agora, ela gera vida, espera gera vida. Então, ou seja, a família tem que ser estruturada também na palavra e na autoridade do pai, mas da mãe, né? Há um versículo que eu gosto muito que diz que Deus só corrige a quem Ele ama. Só corrige se é filho. Então, uma das características de um filho genuíno é a correção. Se você não é corrigido, você não é filho. Então, eu tenho muito isso comigo. E a correção, né, a palavra disciplina, ela significa o quê? Ensinamento. Quando você disciplina o seu filho, você está ensinando algo para ele. Ensinando, a gente estava conversando ontem, eu estava conversando com um amigo meu, que a gente veio de uma origem muito humilde, né? Eu fui conhecer praia, eu já estava jovem, a gente não tinha carro em casa. Esses meninos hoje estudam em escola particular, esses meninos vão na praia quase todo ano, e muitos deles são murmuradores, reclamam, e a gente tem que mostrar para eles que nós viemos de uma geração que as coisas eram muito difíceis, que nós não tivemos o privilégio que eles estão tendo hoje, e que eles precisam valorizar. Se tiver, por exemplo, só um arroz, feijão e um pedacinho de carne, vamos comer o arroz, feijão e um pedacinho de carne, dando glória a Deus, aleluia. Porque houve tempo na minha vida que era só o arroz e olha lá um ovozinho. Então a gente tem que passar isso para os nossos filhos e pôr parâmetro. Tem menino hoje que tem iPhone de 10 mil reais, uma criança de 10 anos, faz chantagem emocional com o pai, saiu o PlayStation 5, se não me der o PlayStation, eu não vou na igreja, eu não vou cumprir com meus deveres, e o pai, ele com aquele coração muito mole, né, ele acaba não cumprindo o seu papel, o seu dever de disciplinar e de ensinar o filho o que tem que ser feito. Interessante dentro dessa visão, existe a faixa etária de idade. O jovem de 12, 13 anos, ele já não precisa de correção de vara, mas sim de palavra, né, pastor? Sim, e também eu gosto de usar
parece meio pesado, mas o tal do castigo, né? Por exemplo, um adolescente hoje, pré-adolescente, de 12, 13, 14 anos, ficar sem celular uma semana para ele é uma masmorra. Então você não precisa de bater. Me dá o celular, eu vou guardar o celular, vou ficar com o celular durante uma semana. Aí você vai ver o menino lavar as vasilhas, catar o chinelo para casa fora, lavar o carro do pai, ir para a igreja. Então a gente tem ferramentas pedagógicas para poder ensinar essa faixa etária. Uma coisa muito interessante, casal, que acontece muito, eu acredito que no lado de vocês não acontece, mas isso acontece, né, no meio circular. Quando o pai coloca o filho de castigo ou a filha de castigo assim, dá a ela uma repreensão, muitas das vezes a mãe interfere. Isso pode acontecer, pastor? Acontece não só no meio secular, não. No meio cristão também. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. E isso, a mulher, quando ela faz isso, ela está sendo uma Jezabel. Por quê? Porque ela está tirando a autoridade do sacerdote dentro de casa. O menino, ele começa a ficar confuso, porque ele não tem mais o pai como parâmetro, como autoridade. E aí, sabe o que vai acontecer? Em tomada de decisões, essa criança ela nem vai procurar mais o pai. Ela vai na mãe. Por quê? Porque a última palavra é da mãe. O pai fala, senta, não levanta, a mãe fala, levanta. Então, se uma esposa quiser matar um marido, não precisa dar veneno para ele. É simplesmente começar a tirar a autoridade do pai, do marido, na frente dos filhos. Interessante também, né? Quando a mãe fala que no caso é a esposa, ó, o pai não deve tirar a autoridade da mãe. Sim, sim, a mesma coisa. Por quê? A gente vai ver em Provérbios 31, e aí eu gosto de citar esse provérbio, porque quando a gente vai nesses cultos de mulheres, conferências de mulheres, eles pegam apenas o verso de número 10 ou 11. Mulher virtuosa, quem a achará? Mas quando você começa a ler quem é aquela mulher virtuosa, ela é uma mulher que acorda de madrugada, que põe a mesa, que dá ordem às suas empregadas. Aquela mulher de Provérbios 31 é uma mulher que ela gerenciava o seu lar, ela tinha uma voz de comando. E o texto diz que o marido dela confiava cegamente no que ela fazia. Por quê? Porque era uma mulher que ela tinha uma autoridade, tinha uma autonomia. Então, se uma mãe também está corrigindo o filho, o pai vai lá e desfaz o que a mãe está corrigindo, ele está também criando uma confusão na mente da criança. A criança ela começa a atender também para o outro lado. Então o que tem que acontecer? Um equilíbrio. Olha, chama os dois, separados dos filhos. Quando você corrigir, eu fico calado. Eu me lembro de um episódio, o nosso filho mais velho, Joel, ele era muito agitado na igreja que a gente estava antes, né? Eu fui da quarta igreja durante toda a minha história, antes de ir lá para Cidade Nova. E ela falou com ele assim, ó, quando chegar lá em casa, você vai ver. Só que eu sou assim, se eu não fizer na hora, depois meu coração fica tranquilo. E quando nós chegamos em casa, na hora de dormir, ela pegou o chinelo e falou assim, vem cá, você lembra que eu te prometi? Lembro. E deu umas 4 chineladas. Eu virei o rosto, porque eu fiquei com dó, porque o bichinho já estava lá em casa, já tinha passado o tempo da baguncinha dele. Mas foi muito bom aquilo acontecer, por quê? Porque ele entendeu que quando ela promete, ela cumpre, e eu no momento eu virei o rosto, não quis ver, mas também não repreendi, não fiz nada, porque senão também eu iria tirar a autoridade dela. Então tem que ser assim. Muito interessante, muito forte. Eu quero também levar uma pergunta para a missionária. Existem muitas mulheres que passam por luta e provações e ela fraqueja. Vamos pegar a base da mulher de Jó. Jó foi forte porque orava muito. Existem muitas mulheres, missionárias, que oram pouco. Ou seja, eu falo, tem que estar sempre um passo na frente do problema. E Jó, ele vivia isso, ele buscava muito. Então, quando veio a dificuldade, ele manteve o firme. E a mulher deu uma fraquejada. Mas existem muitas mulheres também que estão passando um momento difícil, estão pensando em fraquejar. Ela tem que orar mais? Traga para essas mulheres aí, missionária. Com certeza, a oração ela é um alimento, né, do nosso espírito. A oração, a leitura da palavra, a busca ao Senhor, isso tudo traz um fortalecimento espiritual. E buscando essas coisas, a gente fica mais forte a esses momentos difíceis, porque nós sabemos em quem nós cremos e nós sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos. Então, assim, quando a gente está nessa busca, em oração, né, a gente vai conseguir superar esses problemas, essas dificuldades mais facilmente. Não que não vai doer, mas você tem em quem confiar. Interessante aí, muito forte essa colocação. Eu quero agradecer mais uma vez todos os empresários, né? Quero pedir a você, visite essas lojas,
dê preferência. Está passando aí uma após a outra, guarde o endereço, vá lá, abençoe essas lojas, dando aí prioridade para elas no nome de Jesus. Eu quero também trazer aqui uma reflexão. Ana teve Samuel, não é verdade? E teve Elcana, um momento que Ana ela fez um voto. E chegou um momento que ela disse para Elcana. Elcana vai e diz para ela assim, faz tudo que está no teu coração. Foi quando ela ofereceu, levou Samuel. Eu observo que teve uma concordância de Elcana também. Então, ou seja, mais uma vez a gente vê uma concordância de uma família. Não é verdade? Sim. Traga para esse povo aí, abençoado. Isso também é interessante, porque aquela decisão de Ana, ela iria influenciar o restante da história do seu filho. Então, muitas vezes, o pai, ele gostaria de ser um advogado, ou a mãe gostaria de ser uma professora, ter uma profissão, e eles não conseguiram, durante sua trajetória, ser. E eles querem agora que o filho trace esse caminho que eles não conseguiram. E muitas vezes há um conflito dentro de casa por isso, porque a mãe, não, eu gostaria que meu filho fosse pastor. O pai, não, eu gostaria que meu filho fosse um médico. E ali então começa uma discordância. E Amós 3:3 vai dizer, como andarão dois juntos se não houver acordo. Então, tem que ter esse acordo. Vai colocar uma criança numa escola, a gente põe nessa escola ou não? Põe na de cá ou não? O filho vai começar a fazer um curso técnico. Você acha que o nosso filho tem uma inclinação para essa área ou para essa? Porque isso gera conflito. Também conheci uma pessoa que fez uma faculdade para agradar o pai. E quando ela terminou o curso, ela pegou o canudo, o diploma, entregou e falou, olha, eu realizei o sonho do senhor e agora eu vou realizar o meu. E a faculdade, a segunda faculdade, era totalmente oposta à primeira. Porque não houve essa concordância. E aí, não é só do pai e da mãe. Um filho já jovem, de 18 anos, ele já tem a sua maioridade, ele já pode tomar decisões em relação à sua vida. Então, a família, ela tem que ser muito bem equilibrada. Nessa perspectiva, né, nessa visão de equilíbrio e da palavra dos dois estar junto ali com o componente. Glória a Deus. Chegamos ao fim desse programa, mais uma vez. Queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando. Dá o seu agradecimento aí, você também missionário para esse povo abençoado. Pastor Wando, eu quero agradecer, né, o pastor Charles, que foi a ponte de Deus para apresentar eu e minha esposa ao senhor, que só não nos conhecia. Agradecer por essa porta aberta, porque a televisão e as redes sociais, ela tem um alcance que, humanamente falando, eu não conseguiria estar lá. E dizer para o senhor que nós estamos à disposição, como marido, mulher, como pastores, como servos de Deus, para poder servir a comunidade de Governador Valadares e também abençoar esse programa, que é uma ferramenta de Deus nas casas, no seio da família. Quero agradecer ao convite, né, a cada um que está aí participando, vendo. Se você está vendo é porque o Senhor direcionou você estar vendo este programa, então tem uma palavra do Senhor para você e a nossa vontade, o nosso desejo é que essa palavra venha e transforme a sua vida e te motive e te incentive a servir esse Deus que é tão poderoso. Obrigada por tudo. Deus abençoe vocês. A perseguição, por mais que matou milhares, milhões, a perseguição nunca foi problema para a igreja. O problema para a igreja foi sempre quem estava dentro, mas não tinha passado pela porta. Sabe qual é o problema dessa turma? O problema dessa turma é que mata ministério. O problema dessa turma é que fecha a igreja. Essa turma fecha a igreja inteira. Paulo, quando ele escreve combatendo erros e falhas, gente, ele não está falando para imperador, para quem está fora da igreja, não. Paulo está falando para quem está dentro da igreja, junto de nós. Ovelha de verdade gera ovelha, mas a falsa ovelha mata a ovelha. Porque ovelha gera vida, mas falsa ovelha
gera morte.